A gente chega aqui agora para trazer para vocês algumas informações importantes sobre a possível saída do Wesley, vamos falar do Gonçalo Plata, falar do Léo Ortiz, tem muita coisa aqui para a gente falar. A situação do Jorginho a gente trouxe ontem, até tem uma atualização importante aqui com relação ao Jorginho, uma informação que eu recebi, mas eu vou começar falando sobre a batata do John Textor tá assando no Botafogo. O Renato Paiva já está na fritura e o John Textor está com a sua batata assando. Olha só, o torcedor do Botafogo, lá do canal do NEM, eu vou reagir aqui com vocês. Vocês sabem quem é, né? Aquele fanfarrão, é um que está sempre falando que o Botafogo vai ganhar e tudo mais. E aí, olha só, botando o Renato Paiva como burro já, ó. Ele com o Textor. E o planejamento do Textor, hein, ó. A sua arrogância. Ó, vamos lá. Ô, John Textor, por que você não reconhece que você fez uma grande burrada em contratar essa carniça do Renato Paiva para o Botafogo? Um treinador que não consegue treinar o elenco, não consegue melhorar o Botafogo. A cada partida o Botafogo cai de produção. Mas a sua teimosia, a sua arrogância, porque você fez a burrada lá atrás, não posso dispensar ele. Aí fica esse futebol horrível no Botafogo. O Botafogo vai ser eliminado da Libertadores. Será? O Botafogo vai ser eliminado da Copa do Não posso Brasil. suar muito não, que o Flamengo também não está em boa vai ficar situação no meio boa na da Libertadores, tabela, não. e olhe lá, meio da tabela? o Campeonato Brasileiro. Já está ali pé da zona. Mas você, John Textor, com a sua arrogância, não manda embora essa carniça do Renato Paiva. E o que acontece? Fica aí a torcida, os torcedores fiéis ao Botafogo. Sabe como? Vendo o time cair a cada dia de produção. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. E manda essa carniça embora. Ô, John Textor. Rapaz, os caras estão desesperados. Já a batata do John Textor esquentou, já tá assando, tá torrada. E os botafoguenses já estão pedindo a cabeça do Renato Paiva, já estão reclamando do John Textor. Para quem ia ganhar tudo esse ano de novo, estavam aí confiantes que iam ganhar tudo de novo, que o planejamento do Textor era perfeito, que a temporada ainda ia começar, né? Falaram que a temporada ainda ia começar com o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que a temporada ia começar. Eles avisaram, não, temporada é só lá para abril, para maio, né? Pois é, a temporada já começou aí. A temporada começou. Vamos lá. O Flamengo ainda está pelo menos lá em cima no Brasileiro, a prioridade, né? Mas está ali a 2 pontos do Palmeiras. 2, né? 2 pontos do Palmeiras. Está ali na Libertadores, empatou na altitude, precisa pontuar, como eu falei, ela é na Argentina, mas o Botafogo, para ir naquela hype da Lady Gaga, ele não vai mais. Não vai. Olha só, a gente tem aqui o Léo Ortiz elogiado pela torcida pela atuação contra a LDU. Tá? Ele foi bastante elogiado nas redes sociais pela sua atuação. Apesar do empate, torcedores apontaram o camisa 3 como um dos melhores em campo. Ele e Pulgar. Não há dúvida que ele e Pulgar foram um dos melhores em campo. O Wesley, no segundo tempo, no primeiro tempo deixou um pouco a desejar, mas no segundo muito bem. O Gerson teve um pouco abaixo nessa partida, mas o Pedro não entrou como costuma entrar, mas eu já falei, questão de altitude. Tem jogador que não se adapta tão bem à altitude. O Pedro, por exemplo, o raciocínio às vezes não acompanha tão bem por causa da altitude. Mas por que isso tem a ver? Tem, raciocínio, o oxigênio, tudo a ver, tem tudo a ver. Bem, vamos lá. 66 de 74 passes certos. O zagueiro Léo Ortiz, 89%. 7 cortes, foi o primeiro do jogo. 3 interceptações, primeiro do jogo. 11 ações defensivas, primeiro do jogo. 0 dribles sofridos. Sensacional. 2 de 2 duelos ganhos no chão. Nota 7.4, segundo do time. Parabéns aí ao Léo Ortiz,
que está arrebentando. Esse aí está voando baixo. Olha, trazer aqui para vocês a situação do Gonzalo Plata, se ele enfrenta ou não o Corinthians, sobre o prazo de retorno aí do Gonzalo Plata, segundo o Vene Casagrande. O retorno dele dependerá da dor que ainda sente no local. Nos bastidores, o Flamengo acredita que o atacante tem chances de enfrentar o Corinthians neste domingo. Plata ainda relata dores no joelho, mas com intensidade bem menor do que na última terça-feira, quando sentiu aí o problema. Tá? Agora a comissão técnica e o departamento médico acompanharão sua evolução diariamente. A expectativa é de que o atacante não fique fora por muito tempo, ok? Então, há ainda esperança de Gonzalo Plata estar à disposição no jogo contra o Corinthians. Olha só, trazer aqui para vocês que a gente já tem aí, cara, cerca de 45 mil ingressos vendidos para Flamengo e Corinthians. É o duelo que vale aí a briga do Flamengo pela liderança. Agora a gente precisa que o Palmeiras perca ponto, mas a gente ainda tem confronto direto com o Palmeiras. Então isso é menos mal, mas é importante o Flamengo vencer os jogos que tem em casa. E esse jogo contra o Corinthians, o Flamengo precisa vencer, tem tempo para se recuperar da altitude, os jogadores estão de folga, se reapresentam hoje, começam treinamento para jogar no domingo. Então treina quinta, sexta, sábado para jogar no domingo. Tem 3 treinos aí, diferente do que teve na semana passada, que não tinha tempo para treinar. Agora o Flamengo tem tempo para treinar e se preparar para o duelo diante do Corinthians. Olha, setor norte totalmente esgotado, alguns setores já estão esgotando também, como oeste e leste inferior, leste superior ainda tem bastante, me passaram que os outros setores sul também tem bastante, Maracanã Mais também vendeu muito, tá? E norte esgotado, cerca de 45 mil ingressos vendidos, tá? O que eu recebi aqui, ó, também os valores seguem praticamente os mesmos, né? R$100 a norte, meia, 50 já esgotado, sul 80, inteira meia 40, leste superior 120, meia 60, esgotado só norte por enquanto, tá, gente? Leste inferior 140, meia 70, oeste inferior 180, meia 90, Maracanã Mais 500, meia 287 e 50, tá? Então, essas são as informações aí do duelo diante do Corinthians. A informação que eu recebi com relação ao Jorginho, primeiro que o Arsenal, né, tá tentando contratar lá volante, renovar também com o volante deles, contratar o Zubimendi e tudo mais. Além dessa informação que o Arsenal está tentando contratar um volante, a informação é que aconteceu a reunião do empresário do Jorginho com o André Berta lá na Inglaterra, se reuniram e que ficou tudo muito bem encaminhado para a rescisão, que já deixaram tudo amarrado, tudo alinhado para a rescisão do Jorginho, tá? A rescisão entre Jorginho e o Arsenal já está decidida, o Arsenal vai liberar o jogador logo após o final da temporada, e aí ele já vai poder assinar o contrato com o Flamengo assim que encerrou o contrato, rescindiu o contrato, já pode assinar na sequência e só espera o momento para registrar o contrato assim que abre a janela especial para o Super Mundial. Tá? A expectativa é que ele se recupere nos próximos dias do problema que ele teve na costela, e o jogador então deve ficar à disposição do Flamengo para ser anunciado em breve, assim que acabar. Tão logo acabe a temporada europeia, o Arsenal vai liberar o jogador. Então já houve um acordo entre o Arsenal e o staff do jogador. Informação exclusiva que a gente traz aqui, já há um acordo entre o Arsenal e o staff do jogador. O Flamengo vai ter então que arcar com parte ali dos valores também que o Jorginho tem a receber, que ele teria que receber se ele ficasse até o final da temporada no Arsenal, né? No final do contrato, a temporada acaba, o contrato ia até depois do momento ali do início do Mundial, então ele precisava ser liberado antes. E o Arsenal não vai arcar com 100% daquilo ali, vai ter chegar a um acordo ali do Arsenal manter uma parte e o Flamengo vai ter que arcar uma outra parte, mas já está tudo muito bem encaminhado entre o Flamengo e o jogador, né? O Boto, o BAP, óbvio, o Felipe falou que não é ele que tem que dar aval, que eles contratam e ele só resolve, bota para jogar, encontra uma solução.
mas o Felipe também tem interesse na contratação do Jorginho, então todos aí muito otimistas com o final feliz, inclusive essa situação agora que a gente traz para vocês, que houve um acordo entre o diretor executivo do Arsenal e o staff do jogador Jorginho.